Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Olha o passo a passo que estou trazendo para vocês. Essa é a nossa nova aula aqui no canal. Vou fazer esse top bem fácil, rápido. Vocês vão amar fazer ele e ele fica com esses detalhes aqui, ó. Na frente você vai poder amarrar essa fita, ficar com esse laço aqui na lateral e também na parte de trás. Utilizei essas duas cores, já vou passar para vocês que cores que eu usei. Atrás dele é regulável, ó. Você pode deixar mais aberto, mais fechado. Quando você pôr no corpo, você vê o jeitinho que vai ficar da sua preferência. Fiz um lacinho aqui atrás também, por isso eu fiz um cordão bem grande, mas na frente eu vou mostrar para vocês o total de comprimentos que eu fiz. Trabalhei esse acabamento bem fácil também, que é bom até para iniciante na parte da barra. Vou ensinar vocês como fazer a troca de cor aqui, ó. No acabamento, para não misturar as cores, repare que o acabamento no azul ficou azul e o vermelho ficou vermelho. Então, vou ensinar para você como fazer essa troca para não misturar, tá bom? Se você for fazer em duas cores. Se você for fazer numa cor só, você vai seguir o passo a passo, sem precisar fazer a troca de fios, como eu fiz. Trabalhei no tamanho M, tirei a medida do busto, ó. Tirei a medida do busto, tá? Por toda a circunferência, a volta toda do corpo. E aí, eu comecei a confeccionar o meu top. Eu vou ensinar todos os tamanhos, o P, o M, o G e o GG aqui na nossa videoaula. Essa alça aqui, ó, ela é bem interessante. Eu desci com ela direto dali e passei ela já aqui. Quando você for regular a parte de trás, aqui, ó, ela automaticamente já vai ajustar na altura que você precisar. Aqui, ó. Vai ajudar bastante. Então, é bem prático mesmo esse top. Espero que vocês gostem dessa videoaula. Você pode usar o fio da sua preferência, tá? Não precisa ser exatamente o fio que eu estou usando. Mas eu vou passar para vocês mesmo assim o material que eu vou utilizar. O meu, eu vou colocar bojo, é opcional. Vou colocar 2 bojos aqui dentro. Ó. Vou medir aonde dá certinho no busto. Venho e costuro ele. Se você não quiser, você pode também colocar forro. Corta o forro na cor que você estiver trabalhando. Aí, você vai medir o forro até aqui onde você fez a diminuição. Você vai passar 1 centímetro de cada lado, 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. Esse 1 centímetro vai ser a dobra para você começar a costurar o forro que você for colocar no seu top, certinho? Agora, vamos à nossa lista de material. O bojo que eu vou utilizar é da minha parceira aqui do canal, a Casual Bojos. Eu vou colocar na cor preta mesmo, que eu coloquei, ele ficou bem interessante, ficou pouco visível. A fita métrica, que a gente nunca fica sem. Tesoura. 2 marcadores. Agulha 3.0 milímetro. Esse azul que eu trabalhei aqui é o azul royal. Esse azul é linha AME da Têxtil Piratininga. Esse fio é para amigurumi. Ele não é grosso demais e também não é fininho. Quem trabalha com fios para amigurumi sabe bem o que eu tô querendo dizer. Pode ver que ele não ficou um top, ó, grosseiro, ele não ficou pesado, pelo contrário, ficou leve. Eu já vou passar para vocês o total que eu utilizei, tá? Ó. E também vou trabalhar com a linha AME vermelha. Esse novelinho, ele tem 130 metros. A recomendação de agulha é da 2,5 a agulha 3, então eu vou trabalhar com agulha 3. Para a cor azul, eu precisei de 70 gramas apenas. Então, ó, esse novelo ainda sobrou bastante, como vocês podem ver aqui. Para o vermelho, eu precisei de 127 gramas, contando com a troca de cor e todo o cordão que vocês viram o tamanho que eu fiz.
Então, utilizei um novelo desse aqui e ficou sobrando bem pouquinho, mas ainda sobrou. Que ele é 130 gramas, eu utilizei 127 gramas no vermelho, certo? E 70 gramas no azul. Então, agora, vamos começar o nosso passo a passo. Eu te convido para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo com as amigas. Para começar o nosso top, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a sua fita métrica e vai medir o seu busto. Você vai ver o tamanho que você tem de busto, vai esticar a fita, vai passar em volta de todo o corpo. E vai fechar. Um exemplo aqui, vamos dar um exemplo aqui no P. O P, 84 centímetros. Para todos os tamanhos, você vai fazer essa mesma medida, tá? Ó. 84 centímetros no tamanho P. Você vai medir, vai deixar assim a sua fita métrica. Aí, você vai vir fazer um cordão de correntinhas. Faço o nozinho corrediço, ou nozinho inicial. E começo a fazer as minhas correntinhas. Vou seguir fazendo até chegar na minha medida. Eu vou fazer no tamanho M, mas eu vou tirar 10 centímetros. O meu tamanho M é de 90 a 96 centímetros. Eu vou tirar 10 centímetros, vou ficar com 80 centímetros. A tabela que eu tenho, o P é de 84 a 90, o tamanho G é de 96 a 102, e o tamanho GG é do 102 a 108. Por que que eu falo para você tirar 10 centímetros? Porque esse fio que eu estou utilizando, ele é 100% algodão mercerizado, então ele vai laciar, ó, ele estica, ó, tá? Quando você fizer a sua peça, ele vai ficar grande. Então, você tirando 10 centímetros, ele laciou, ele vai ficar perfeito no corpo. Vou seguir fazendo, ó, o meu cordão de correntinhas, até fazer toda a volta aqui e chegar, um exemplo, nos 84 centímetros, se você for fazer no P. Eu, como eu vou fazer no M, era 90, mas vou tirar 10, vou fazer 80 centímetros. Você no P é 84 centímetros, se você for tirar 10, você vai ficar com 74 centímetros, certo? Então, vou seguir o meu aqui até eu chegar nos meus 80 centímetros aqui, ó. Prontinho, ó. Cheguei na minha medida. Agora, eu não preciso mais da fita métrica. E vou começar a trabalhar a minha carreira de pontos altos. Não vou fechar, que eu vou trabalhar aberta a parte das costas, né, a parte de trás. Vou contar laçadinha, não aqui tá na agulha, de baixo. 1, 2, 3, venho aqui na quarta, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Vou para a próxima corrente, outro ponto alto. Venho aqui na próxima, ó, que eu fiquei com 3, 1, 2, 3 com as correntinhas. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Aqui na próxima, eu vou pular uma corrente, 2 correntes, na terceira, faço um ponto alto. Vou para a próxima, outro ponto alto. Próxima corrente, outro ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, pulo 2 de base. Pulo 2 de base e na terceira faço ponto alto. Vou para a próxima, faço um ponto alto. Vou para a próxima, outro ponto alto. Aqui eu formei mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente
e pulo 2 de base. 1, 2, aí na terceira eu volto a repetir os meus bloquinhos de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada correntinha por 3 vezes. E assim, eu vou seguir agora essa carreira, trabalhando os pontos altos até chegar na última corrente. Terminei já de fazer a minha primeira carreira. Chegando aqui no final, fiz os meus 2 pontos altos, tenho 2 pontos. Venho aqui no ponto da frente, faço o meu terceiro ponto e finalizo meu bloquinho. Aqui é onde eu fiz o nozinho corrediço, eu puxo ele assim, ó. Ele ajusta e chega aqui no pé do ponto alto. Agora, vamos começar a nossa segunda carreira. Quando eu tiver 3 pontos altos para virar, eu vou fazer 4 pontos altos para poder chegar aqui no espaço. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Serão 3 pontos altos para dar altura do ponto e 1 para dar espaço de separação. Agora, eu viro meu trabalho, venho aqui dentro do espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de separação, venho dentro do espaço, trabalho mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou no espaço, 3 pontos altos. Eu vou fazer apenas uma corrente de separação. Se você estiver trabalhando com fio de espessura menor e quiser fazer duas correntinhas, você pode fazer. Porque muitas vezes o seu ponto pode ser apertado também, e uma correntinha vai ficar muito pequeno o espaço. Aí você pode fazer 2 correntes. E agora eu vou seguir trabalhando os meus bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada espaço, até eu chegar novamente lá no final da nossa carreira, finalizar e começar a nossa terceira. Estou finalizando a minha segunda carreira, faço uma correntinha que eu tenho os 3 pontos altos. Vou vir aqui na última corrente e faço um ponto alto. Agora, aqui eu tenho espaço bem do lado, então, não vou precisar fazer 4 correntes, vou fazer 3 para dar a altura de um ponto alto. Vou virar o meu trabalho, volto aqui dentro do espaço, faço 2 pontos. Com as correntinhas, fico com 3. Uma corrente de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. E agora, eu vou seguir fazendo essa sequência, novamente, até chegar aqui no final da minha carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto em cima da última corrente, ficando com 3. Para virar, eu vou precisar desse espaço, que eu vou ter os 3 pontos altos aqui. Então, sempre quando tiver os 3 pontos altos no início, você vai fazer 4 correntinhas. Serão 3 para dar a altura de um ponto alto e uma para dar a altura aqui no espaço. Quando você chegar no final que tiver o espaço vago, você vai virar, aí você vai começar a sua carreira. Você vai fazer apenas 3 correntinhas e depois vem dentro do espaço e faz 2 pontos altos, e assim você vai seguir até o tamanho desejado. Eu, para o meu, vou trabalhar 9 carreiras na cor vermelha, e aí eu venho pra gente trocar. Estou chegando já no tamanho que eu desejo. Vou fazer os 2 pontos altos dentro do espaço. E aqui na terceira correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto alto. E assim, nossa carreira sobe retinho. Agora, eu vou trocar a cor do meu fio. Vou cortar o fiozinho. Soltar um pouquinho aqui, porque eu vou amarrar. Vou fazer um nozinho aqui. Você pode fazer do jeito que você consegue, sem precisar fazer um nozinho, tá?
Agora eu vou finalizar aqui com o meu ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Deixa eu fazer o contrário. Não vou fazer com vou amarrar, tá? Vamos fazer um acabamento bonito aqui já. Finalizo aqui. Agora, na ordem, eu viro o meu trabalho e volto trabalhando. Então, eu vou virar o meu trabalho. Se você quiser permanecer o nozinho que eu fiz, você pode permanecer, tá? Eu vou fazer o nozinho no inicial aqui, ou corrediço. Vou dar uma laçada no fio. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto, que é o ponto alto falso sem corrente. Faço uma correntinha, venho dentro do espaço e trabalho 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo a mesma coisa, a única diferença agora é que eu só troquei de cor. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos no espaço. E assim eu vou seguir agora, até chegar no final da nossa carreira, trabalhando os 3 pontos altos dentro do espaço, separados por uma correntinha também, até chegar na altura da cava do braço. Se eu chegar na cava ainda com o azul, na hora que chegar para começar a fazer a diminuição, eu já volto para mostrar para vocês. Se por um acaso as minhas 9 carreiras no azul ainda não tiver chegado na cava do meu braço, aí eu vou fazer a diminuição na cor vermelha, que depois eu vou voltar com o vermelho, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, trabalhando os meus pontos altos, até chegar aqui no final. Chegando aqui, vamos finalizar e iniciar do jeito que fizemos até agora, por 9 carreiras. Lembrando, se eu já chegar na cava antes de completar as 9 carreiras, eu volto pra gente começar a diminuir juntos. Estou finalizando já o total de carreiras na cor azul. Fiz a correntinha, venho aqui na terceira corrente, introduzo a agulha, vou fazer o meu ponto alto. Faço uma correntinha e corto a laçada. Para o azul, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras no azul. Agora, eu vou voltar novamente trabalhando com o vermelho, só que agora eu vou começar a diminuir a cava. Para fazer a cava do nosso trabalho, eu medi a minha, coloquei no corpo, pedi ajuda, né? Coloquei no corpo e coloquei do jeito que eu quero que fique. Para a minha cava, no tamanho que eu estou trabalhando, eu vou precisar pular 5 bloquinhos desse. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no espaço entre o quinto e o sexto, eu vou colocar o marcador. Desse jeitinho aqui, ó. Agora, eu vou dobrar aqui. Aqui eu tenho o ponto alto e aqui eu tenho o bloquinho de pontos altos. Então, eu vou colocar aqui, ó, desse jeitinho, ó. O bloquinho vai ficar no ponto alto. Aí, aqui em seguida, eu já tenho o espaço. Depois, aqui, ó, o segundo espaço. Terceiro espaço, que aqui eu já tenho 1, 2, 3. Quarto espaço e quinto espaço. Aí, eu venho aqui e vou colocar o outro marcador. E a minha cava vai ficar perfeitinha, ó. Para você que está fazendo no mesmo tamanho que o meu,
Aqui na parte da frente, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bloquinhos de 3 pontos altos. Para você que estiver fazendo maior ou menor, o total aqui vai ser diferente e aqui também na cava vai ser diferente, tá? Então, quando você chegar na altura que você vê que tá embaixo da axila, já é o momento de você começar a fazer a sua cava. Você pega a sua peça, coloca na frente do corpo, pede auxílio de alguém para fechar para você, até onde você vê que ficou justinho na parte da frente, tá? Como ele é um top, ele não vai fechar totalmente atrás, né? Desse jeito aqui, porque eu fiz o meu, uma corrente, né, na metragem menor, então ele vai lacear, mas não tanto, porque a intenção é dele ficar mais abertinho, porque ele vai ser trançado atrás, tá? Aí, você pede para alguém te ajudar, onde ficar justinho na sua frente e debaixo do braço, você coloca já um marcador, conta quantos bloquinhos e coloca o marcador para começar a diminuir, como nós vamos fazer agora. Então, eu vou diminuir com a cor vermelha. Para continuar nosso ida e volta agora, aqui no caso, né, nós viraremos o nosso trabalho e voltamos a trabalhar daqui para lá. Como eu vou diminuir, eu não vou começar mais daqui do início, eu vou começar aqui do marcador. Então, aqui eu dou 2 laçadas no fio para fazer um ponto alto falso. Vou vir aqui no espaço onde tá o marcador. Vou introduzir a agulha aqui. Vou tirar uma laçada, outra laçada. Volto aqui dentro e vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu vou fazer apenas 2 pontos para reforçar aqui. Vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou no espaço da frente. Aqui eu começo a trabalhar os meus 3 pontos altos novamente. Uma corrente de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. E agora, eu vou seguir aqui, ó, fazendo 3 pontos altos dentro de cada espaço, separados por uma correntinha, até eu chegar aqui no bloquinho antes do marcador. Chegando aqui nesse espacinho, eu paro e venho aqui para finalizar com vocês. Estou finalizando a carreira, faço a correntinha, venho aqui dentro do espaço e vou fazer 2 pontos altos. Esses 2 pontos altos farei somente aqui na primeira carreira. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Deixa eu desmanchar aqui primeiro e virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto alto da frente, na cabecinha do ponto, faço um ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntinhas. Vou pular esse espaço aqui, vou no da frente e faço 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. E assim eu vou seguir até chegar no final da segunda carreira no tom vermelho. Finalizando a nossa segunda carreira, fiz uma correntinha, venho aqui, ó, tenho esse espaço. Aqui nós pulamos o primeiro espaço, né? Então, eu vou pular esse último aqui e tem os 2 pontos altos. Aqui também eu pulei, fiz um ponto baixo em cima do primeiro e trabalhei no segundo. Então, eu vou pular aqui esse primeiro aqui, não vou trabalhar dentro dele, e venho aqui, ó, no segundo, ou o primeiro daqui pra lá, e vou fazer aqui o meu ponto alto. Novamente, vou virar o meu trabalho. Vou fazer as minhas 3 correntinhas. Venho aqui dentro do espaço, faço 3 pontos altos. Se você achar necessidade de fazer mais correntinhas aqui, você pode fazer.
uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. A nossa diminuição agora será somente desse jeito aqui, ó, até chegar na altura desejada, na medida do tamanho que você esteja fazendo, tá? Para você que está fazendo o PP, o P vai dar diferente do meu, o total de bloquinhos em cima no pescoço, porque é tamanho diferente. Para você que está fazendo no M, G, GG, então, cada tamanho vai ser diferente, tá? Só você que estiver fazendo na mesma medida que eu estou fazendo, e se você estiver seguindo o mesmo passo a passo, não quiser aumentar a altura, nada, vai ficar a mesma quantidade de bloquinhos que o meu vai ficar também. Então, eu sigo fazendo os pontos altos aqui, ó, 3 pontos altos dentro de cada espaço, até eu chegar novamente no final da minha carreira. Chegando novamente no final da carreira, fiz os 3 pontos altos, uma correntinha. Agora que nós temos aquelas 3 correntes, vou vir aqui, ó, na terceira, introduzo a agulha e faço o ponto alto. Viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas, pulo o espaço que vou no segundo e volto trabalhando 3 pontos altos. Agora, eu vou continuar fazendo o meu aqui, você vai fazendo o seu aí, até chegar na altura que você quer que fique bom no pescoço, mais perto do pescoço ou menos perto do pescoço. Quando você completar os seus bloquinhos de 3 pontos altos, chegando aqui, você vai introduzir a agulha novamente na terceira correntinha, como eu fiz aqui. Você vira o seu trabalho, faz as 3 correntinhas, vem dentro do espaço e volta trabalhando. Nunca faça nesse primeiro espaço, sempre no segundo. Chegando na altura do meu, eu já volto pra gente continuar o nosso passo a passo. Olha só como que ficou as minhas diminuições dos 2 lados. Agora, aqui, pra finalizar, eu fiz a correntinha, venho aqui na cabecinha da terceira corrente, vou fazer o meu ponto alto, e assim eu finalizo a minha carreira. Aqui no vermelho, para chegar na altura que eu desejo, eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, certo? Agora, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou seguir fazendo um cordão de correntinhas, até chegar no tamanho que eu desejo. Então, quanto maior for a sua corrente, mais bonito vai ficar o seu trabalho. Você pode fazer 1,5 m, se você não quer que ela venha na frente para amarrar, fique só nas costas, você pode fazer 1 metro, 1,5 m, tá? Você vai fazendo e vai tentando aí ver o total que dá a sua quantidade de correntes. Eu vou seguir fazendo o meu aqui, porque o meu eu quero que trança nas costas e que venha na frente para poder amarrar. Então, a minha eu vou fazer uns 2 metros, mais ou menos, uns 2,30 m, tá? Para poder ficar do jeito que eu quero. Então, vou seguir aqui fazendo meu cordão de correntinhas até chegar no tamanho desejado. Completei o meu total de correntes, ao tanto que eu tenho aqui. Agora, eu vou voltar trabalhando pontos baixos dentro de cada correntinha. Então, aqui, ó, eu venho, pulo essa correntinha aqui embaixo da agulha e vou na próxima. Pulo uma, vou na próxima, faço um ponto baixo. Agora, vou para a próxima, outro ponto baixo. Agora, o total de correntinhas que eu fiz aqui, vou voltar trabalhando um ponto baixo dentro de cada uma, até chegar aqui, ó, aonde nós iniciamos o nosso cordão de correntinhas, e fazendo um ponto baixo nessa última corrente e começar a fazer o acabamento aqui, ó, na lateral já do nosso top. Estou finalizando meu cordão de correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, na
correntinha, faço um ponto baixo, e aqui eu tenho o ponto alto. Vou vir aqui dentro do espaço aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, e olha só como que fica. E aqui eu completei os meus pontos baixos. Agora, aqui na lateral, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui dentro do espaço onde eu fiz o ponto baixo, e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. Vou aqui no espaço da frente, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui dentro, trabalho 2 pontos altos. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui dentro e faço 2 pontos altos. Aqui eu estou trabalhando o ponto tombadinho, que esse vai ser o acabamento aqui no nosso top. Faço os 2 pontos altos, vou no espaço da frente, faço um baixo, e os nossos tombadinhos vai ficar assim. Vou seguir fazendo até chegar aqui, ó, no último bloquinho aqui na cor vermelha. Agora, aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou vir no ponto alto, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. Quando eu for fazer o segundo ponto alto, eu vou tirar as 2 primeiras laçadas e vou ficar com 2 laçadinhas na agulha. Agora, eu vou vir com a cor azul. Eu não vou misturar aqui no meu acabamento as cores, eu não vou terminar aqui com o vermelho, eu vou fazer na cor azul mesmo. Então, como que eu faço? Tenho 2 laçadinhas na agulha, vou deixar uma sobra de fio. Vou passar dentro dessa laçada a cor azul para finalizar os 2 pontos altos. Agora, que eu seguro essa sobra aqui do azul e seguro o fio vermelho todos aqui no dedo. Puxo ele para trás para não me atrapalhar. Agora, eu vou colocar no meu dedo indicador o azul, que é com ele que eu vou trabalhar. Agora, para fazer o ponto baixo, eu vou vir aqui dentro do espaço azul e vou fazer um ponto baixo. Ajusto aqui, o vermelho também eu ajusto e fica vermelho em cima de vermelho. Agora, vou fazer uma correntinha, volto aqui dentro e faço os 2 pontos altos. Vou para o espaço da frente, faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. E olha só como que fica, as cores não se misturam. E agora, eu vou seguir fazendo os tombadinhos até chegar no finalzinho na minha cor azul, né, no último bloquinho. Aí lá, eu vou mudar de cor novamente, mudando para o vermelho, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou fazer aqui até chegar na voltinha para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Olha só como que fica. As cores não se misturam. Vale a pena a gente investir na troca de fios para ficar perfeito o nosso trabalho. Agora, aqui, ó, na voltinha, nós vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui dentro do espaço da corrente, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. E agora, aqui, eu vou descer fazendo pontos baixos, não vou fazer o tombadinho. Vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro do primeiro ponto, vou para o ponto de baixo, faço 2 pontos baixos, próximo ponto, 2 pontos baixos. Reparem que aqui eu estou fazendo 2 pontos baixos no primeiro ponto do bloquinho de 3 pontos altos e 2 pontos baixos no espaço vago. A parte de trás, onde a gente vai usar o cordão de amarrar, nós vamos
fazer os dois lados do mesmo jeito, tá? O que eu estou fazendo desse lado vai ser repetido do outro. Então, aqui agora eu sigo, ó, fazendo somente meus pontos baixos. Até chegar aqui no meu último ponto. Aqui eu tenho meu último ponto alto, vou puxar esse fiozinho pra cá. E vou fazer 2 pontos baixos aqui na cor azul. Vou passar na laçada e vou ficar com duas, ó. Passei numa só, não finalizei, tá? Porque agora eu vou trocar de cor. O vermelho que a gente tava trabalhando aquela hora, agora eu corto ele. Deixo a sobra de fio novamente. Solto o azul. E pego aqui, ó, o vermelho. Venho aqui no ponto alto de baixo, faço 2 pontos baixos. Vou para o próximo, 2 pontos baixos. E olha só, mais uma vez a nossa troca de fios ficou desse jeitinho, ó, perfeitinho. Aqui esse azul eu não vou usar mais desse lado, né? Agora só do outro, então eu corto ele também. Porque eu vou usar ele do mesmo jeito que eu fiz aqui, vou fazer do outro lado. Então, o que eu fizer aqui, você vai repetir do outro lado do seu top. Novamente, eu desço trabalhando 2 pontos baixos dentro de cada ponto, até chegar aqui na voltinha. Prontinho, cheguei aqui na voltinha. Vou pegar o fio, vou esconder ele aqui no último ponto, fazendo 2 pontos baixos, e já prendo ele aqui. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou virar, venho aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui dentro, faço 2 pontos altos. Aqui também eu vou trabalhar o tombadinho. Que aqui é a barra, ó, embaixo do nosso top, tá? Venho aqui no espaço da frente, faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou no espaço da frente, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, eu vou seguir trabalhando até chegar no final da minha carreira, que vai ser lá no cantinho do nosso top, ó. E olha só como que vai ficar aqui embaixo. Então, agora, pessoal, nós vamos, ó, seguir fazendo os nossos tombadinhos dentro de cada espaço aqui da barra. Chegando aqui para subir, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, ó, vou fazer pontos baixos. Chegando aqui no azul, pontos baixos. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho da parte de trás, que a gente for para subir a cava do braço, aí você começa a fazer os tombadinhos. Então, aqui, ó, nesse espaço será os 2 pontos baixos, depois uma correntinha para virar, aí você vai vir aqui, ó, faz um ponto baixo, e uma correntinha, 2 pontos altos e segue subindo os tombadinhos. Depois a troca de fio aqui vai ser a mesma coisa que fizemos aqui, mas se você não quiser trocar, não precisa, você pode continuar com a mesma cor. Sobe fazendo seus tombadinhos, chegou aqui, aonde você tem esse espaço aqui, que é o mesmo espaço igual a esse, você vai repetir a alça. Você vai fazer o cordão de correntinhas aqui no mesmo tamanho que você fizer desse lado para cada tamanho que você está fazendo. E depois você volta preenchendo as correntinhas com pontos baixos, que nem eu fiz desse lado. Terminou, aí aqui você vai fazer apenas pontos baixos, eu não vou fazer tombadinho aqui. Então, os pontos baixos aqui será um ponto baixo dentro de cada ponto alto e um ponto baixo no espaço de uma correntinha. Cada ponto alto, um ponto baixo, e dentro do espaço da corrente, um ponto baixo. Você vai seguir até chegar aqui no final, finalizar com um ponto baixíssimo,
e fazer o arremate. Aí eu volto para finalizar com vocês e a gente vai passar a nossa fita. Prontinho, ó, finalizei, fiz a carreira de pontos baixos aqui em cima e estou com as 2 cordão aqui, ó, prontinho. O meu, eu tenho esse bojo aqui da minha parceira Casual Bojo. Eu tenho preto, tenho bege, então é uma sugestão, ó. Se você não quiser forrar, você pode colocar bojo, ó, desse jeito, e vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Se você não tem bojo, ou se você não gosta de utilizar bojo, você pode forrar com tecido. O que que você vai fazer? Você vai medir onde tá a axila e vai forrar apenas a parte da frente. Você vai pegar o tecido da cor que for a sua linha, que nem no meu caso aqui seria o azul, que é a parte do busto. Vai cortar o pedaço até onde tem aqui, ó, a diminuição. Corta reto e corta aqui, sempre deixando 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 1 centímetro de cada lado para você fazer a dobrinha para costurar. E aí, você fica com ele forrado, certo? Agora, vamos começar a passar a nossa fita. Eu vou virar ele aqui do lado avesso. E aqui você vai regular do tamanho que você desejar, tá? Se você quiser com as costas mais aberta, mais fechada. Que eu tô com o cordão de correntinha bem grande, que a gente vai passar esse cordão ainda na cintura, né? Então, por esse motivo, eu tô desenrolando ele. Por isso que eu fiz ele grandão, desse jeito que eu quero ele com sobras. E aqui eu vou fazer assim, ó. Eu tenho o primeiro espaço aqui na primeira carreira. Vou passar aqui dentro. Puxar o fio. E aqui, ó, quando eu for vestir, eu vou regular aqui a minha alça. Então, a altura para ficar na alça vai ser regulada aqui, tá? Ó, vou passar desse lado aqui já. Depois, eu vou cruzar pra lá. Que aqui eu quero que ela fique retinha assim, por isso que eu passei pra cá, tá? Mas, se você já quiser cruzar desde o início aqui, você pode fazer isso. Já trazer direto pra cá. Eu venho aqui no primeiro. Aí, eu meço a mesma altura. Ficou da mesma altura, eu arrumo ela para não ficar torcida. E agora, eu vou começar a cruzar. Então, vamos lá. Vou cruzar. Deixo no espaço desejado. Isso aqui é bom você ver a altura, a largura que você quer nas costas, quando já estiver no corpo. Aí, você veste e pede ajuda para alguém fazer esse interlaçado aqui pra você, pra facilitar, que aí você já vai ficar com ela certinho. Vou passar meio rapidinho só pra vocês e depois eu vou vir mais devagar pra começar a mostrar aqui como fazer pra não ficar trançado. Você pode pular apenas uma carreira assim, ou você pode pular 2, ó, que nem no caso aqui eu pulei uma só, você pode pular uma carreira, 2 carreiras, 3, aí você vem e passa a fita. Tá? Que nem aqui eu pulei 2, também posso pular 3, que aí fica tudo numa altura só. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 carreiras, na de 4, coloquei a fita. 1, 2, 3 carreiras, na de 4, que é sempre onde tem o nosso espaço vago, eu venho, coloco a fita. Cruzo. Novamente, 1, 2, 3, na de 4, coloco a fita. E assim eu vou fazer até completar aqui, ó, o entrelaçado nas costas. Aí, depois do outro lado, eu faço a mesma coisa. Conto 1, 2, 3 na quarta, que é o espaço vago, passo a fita. E assim eu vou seguir até chegar aqui no final. Prontinho, terminei de passar a minha fita, fiz um lacinho aqui atrás e sobrou esse tanto aqui que eu vou passar para o lado da frente depois e fazer um laço também para decorar. Se você for colocar bojo, antes de colocar a fita, você vai colocar o seu bojo aqui dentro, vai medir ele na posição certinha, coloca
um alfinetinho aqui, um aqui e outro aqui, e aí você vem fazendo uma costura de mão, tá? Já expliquei pra você que não for por bojo, for por forro, como fazer também. E aqui ficou prontinha a nossa videoaula de hoje. Esse é o nosso top. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Agradeço mais uma vez a todos vocês de coração. Me marca lá no Instagram, que vai ser um prazer ver a tua publicação e compartilhar também. Um beijão a todos e até a nossa próxima aula.